Fala pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Super Educador, um podcast da Ifeduca Educação. Hoje com uma convidada muito especial, professora, de antemão, muito obrigado, certo? Por aceitar o nosso convite para fazer esse bate-papo, para que o pessoal também conheça a sua história. O Super Educador tem esse objetivo, vocês que já estão aí assistindo, esse é o terceiro episódio, então a gente bateu um papo com o professor Raimundo, depois escutamos ali uma música e batendo um papo bem interessante com o professor Joaquim, e agora com a professora não vai ser diferente, e para vocês também conhecer. Então, para a gente iniciar, eu quero que a senhora se apresente um pouco para o pessoal conhecer quem é a professora Edivânia e a gente bate um papo. Eu sou Edivânia Santana, sou fundadora da banca de Edivânia e Simão Dias. Eu sempre digo que quando eu decidi ser professora, eu decidi que eu queria ensinar a minha mãe. Esse era o objetivo. Lá nos meus 12, 13 anos, a mãe é essa. Porque, como eu sou nascida e criada no interior, eu não tinha que ensinar essa língua, porque eu aprendi a ler sozinha. E eu fazia as atividades que o professor explicava na sala, chegava em casa. Então, assim, quando já lá na pré-adolescência, a decisão, você professora, porque minha mãe só sabe ensinar o nome, então eu tenho a obrigação de ensinar ela. Então, essa foi a primeira método, por isso que eu estou lendo professora. Também comigo, como a gente vai mudando. Mas, assim, a essência é essa. Vou ajudar a minha mãe, porque minha mãe é a mais velha de 14 irmãos. E não interior, quem é mais velho sai da prova, faz a sala de aula, depois que aprende o nome e vai preencher. E minha mãe nunca teve esses possíveis. Então, quando eu decidi por esse caminho, mais tarde me tornei pedagoga. Então, eu já fui aqui morando aqui em Simão Dias, e que foi só solidificar aquilo que eu já fazia em sala de aula, porque a faculdade nos traz ferramentas. Mas é você que vai ter que produzir. Edivânia, escolheu ali ir para essa área de educação. Eu vejo muito, quando decido assim, eu quero ir para a área de educação. Muitas dessas pessoas que estão nesse período de decisão têm uma certa dúvida ou algumas opções, A sua era a única ou tinha alguma outra área que você tinha interesse, que talvez poderia ser? Olhei para a enfermagem. Muita gente deve se identificar. Enfermagem. Fiz ainda, eu fiz 2 meses, mas depois eu parei e pensei, dentro, quando eu estiver cuidando de alguém e a pessoa não estiver bem, infelizmente, bem óbvio, como eu conto para esta família? Aí ali, eu não tenho condição de lidar com a vida. Lidar com a vida mesmo. Deixa eu ensinar eles, mesmo que tenha mais trabalho, que demande mais tempo, mas é melhor optar pela educação e deixar a saúde para quem se é apaixonado pela saúde, que não é o meu caso. Admiro imensamente. Acho muito interessante a área, mas também. Não é minha área. Eu fiz 2 meses, tranquei o curso. E agora de fato educação. Educação. Nesse período aí, a gente pegando ainda nesse período inicial, de entrando nessa área da educação e fazendo esse paralelo com aquele início, uma época totalmente diferente, um contexto totalmente diferente, e hoje, o que é que você enxerga assim de mudanças significativas na sua visão? São muitas transformações. Eu sempre digo que a educação da minha época, em sala de aula, e que infelizmente não tinha bons professores que fossem empáticos, empatia é a palavra da moda, que veio para ficar, diga-se de passagem, e de resiliência. E eu tinha já com uma convicção, no dia que eu for para a sala de aula eu não seria assim. Porque no dia que meu aluno chegar triste, eu vou abraçar e perguntar por quê. No dia que ele chorar, eu vou abraçar, deixar ele chorar e conversar depois. Porque eu não vi na minha época professor de ajuda. Então, eu não queria essa repetição. E eu vejo que, infelizmente, hoje, ainda temos professores que usam aquele que não, eu passei, eu vou levar. Não, eu passei, não trouxe. E é esse norte mesmo, o meu professor faz tempo que eu não posso ser assim também. Já que eu estou aqui em sala de aula, agora é minha vez. Eu fiz o caminho reverso. Eu tirei tudo aquilo que para mim na época foi ruim, joguei na lancheira, assim, em frente,
sendo uma outra pessoa, uma profissional humana. Que hoje você precisa de um profissional humano. E é justamente isso que eu faço todos os dias. Todos os dias eu uso desta forma. O que hoje não deu certo, o que eu preciso fazer amanhã para melhorar o meu? O que eu fiz que não combinou? Porque meu aluno não sabe eu como todos os dias. No dia seguinte eu lhe disse o que ontem, que você saiu daquele jeito. Foi porque eu apaguei seu dever? Foi. Deixa eu te dizer que eu não apaguei, precisava melhorar. Só por isso que eu apaguei. Pronto, ali de abraça a conversa. Estamos resolvidos. E quando a gente fala de mudança, a gente precisa dessa mudança. Que o professor seja humano. Que ele precisa do professor, claro. Você precisa daquele momento, você precisa falar. Mas firme que a criança entenda. Sim. Mas que você não coloque essa armadura. Porque quando ele sai de casa, ele quer um amigo. Ele quer alguém para conversar. Mesmo que seu tempo seja isso. Mas estime, porque dá certo. E dentro desse contexto, ainda continuando nesse paralelo, o que é que, na sua visão, mudou bastante da característica daquele professor, né? Você até já deu uma palhinha, mas vamos se aprofundar um pouco mais no tema. E características que antes, na sua visão, era bem marcante nos educadores e que hoje foram mudando, né? O famoso castigo físico. Acho que quando eu na verdade, trabalhei, só voltando um pouquinho, na escola que eu estudei lá no interior. Então, quando eu cheguei lá, eu me encontrei a palmatória da minha réplica. Estava lá no armário, a palmatória. Eu sempre digo aos meus alunos, tipo, por que a gente brinca com a senhora, a gente pergunta, estava só respondendo rápido. E sabe o que foi que eu aprendi da vaga? Porque eu tinha medo de levar por mim. Então, assim, e a professora me cobrava. Porque ela queria que eu desse meus colegas. Então, aquela sensação de desespero, porque você tinha que dar, e se você der fraco, você não. Então, para mim, ali eu não tive. Então, eu aprendi na guarda, na raça, para não levar muito. Então, assim, quando a gente para, que faz um paralelo, que era necessário, uma palmatória, você colocar no meio. Eu conheço muitos dos fatos dos meus alunos, basicamente da minha idade, que passaram por isso. Eu ensino os castigos físicos. E você pode ter o pai e a mãe para fazer isso. O educador está para fazer o contrário. Eu vou te ensinar com palavras, eu vou te ensinar com ações, eu vou te ser um exemplo. E essa é a diferença. Então, pelo menos, graças a Deus, quando a gente vê essa página, a gente percebe que o castigo físico, pelo menos, a gente sabe que em algum canto ainda deve existir isso. Que é terrível, mas deve existir. Mas essa mudança, e daquele professor que, infelizmente, hoje, aos 70, 80 anos, aí sai falar de algo que eu sempre digo, você chegou na idade de seguir pegando chão. Isso é qualquer profissão. Então, eu sou contra quem está na sala de ótimo. Se ele acha que vai ganhar, tem gás, dá conta, ótimo. Mas eu acho que já pegou muita coisa. Então, para ele, quando você pega aquele é o gás, né? A energia, né? Energia. Você precisa ter esse gás. Porque se você quem tiver, tanto faz que tem 70, 80, agora geralmente não tem. Não tem ano. Depois de 30 anos de sala de aula, você se pergunta, fazendo o que mesmo? Por que eu não estou viajando? Por que eu não estou aproveitando? Eu vi um professor no período da pandemia, que foi, eu acho que a pandemia trouxe um boom geral, a tecnologia fez isso. Virou de cabeça para baixo. Virou. Eu vi a sala da minha banca parecendo uma aula. Porque meus alunos, o ponto de internet em casa era pequeno. Então, eu ampliei a internet do meu trabalho, né, para favorecer meus alunos que não tinham internet em casa. Então, por exemplo, eu só passava assim, a professora não chegou de nada, ela continua. Então, eu saí de lá meio-dia e meia, porque tinha que fechar todo o período da aula. E os professores, a professora mandou abrir uma sala. Eu abri. Entrou tanta gente, eu saí e não consegui entrar. Por que você não conseguiu? Porque eu mandava apertar um negócio que eu não sabia. E um aluno saiu, mandou ele encerrar a sala para ele voltar e abrir de novo. Aí depois o professor eu vi ali que o negócio está difícil. Ou seja, um professor, e ele não tem 70 anos, ele tem 60 anos, mas infelizmente não se atualizou.
E até essa energia que a gente falou é um pouquinho disso aqui. Até muitos deles querem, sim, mas essa energia, falta essa energia, porque a tecnologia é muito rápida. Se você não está ali realmente consumindo, se adaptando na mesma velocidade, ou um pouquinho menos, mas não se adaptando. Não. E a pandemia fez isso. É muito simples, ela abriu o Word, fazia uma atividadezinha, beleza. Imprime, acabou. Não é mais isso. Não é. É outro contexto. É outro contexto. Eu digo que eu trabalho isso diariamente com meus alunos, tanto na produção de atividades, que hoje o professor, quando ele pega uma atividade impressa, ele não quer qualquer atividade. E eu passo e digo, olha, atividade que precisa de fonte de pesquisa. A gente precisa pesquisar, montar um texto e digitar. Sim, para digitar. Eu tenho alunos que são feras no celular, mas você manda para o computador, não sabe onde ligar. É ótimo, meu filho, tem coisa melhor. Tem coisa melhor do que o futuro do professor. E é interessante, né? Porque se fala tanto de uma geração digital. Eu peguei isso não em sala de aula, mas no mercado de trabalho, onde uma pessoa disse assim, por que você está fazendo aqui no smartphone, sendo que pode fazer aqui no notebook? É porque eu digito mais rápido. Então, estou olhando assim, você digita mais rápido no smartphone? Sabe? Porque eu digito mais rápido no computador, porque eu estou ali 24 horas. Aí agora eu entendi, foi isso. Essa característica, eles são nativos digitais, mas estão muito acostumados a esse equipamento aqui. Exatamente. Só que a gente sabe que o mercado de trabalho, ele não exige só ele. Ele exige a nossa tradicional computador. Todo tipo, exatamente. E aí, quando você sabe mexer nele. Então, assim, eu trabalho muito essas questões do dia a dia e digo a eles, não tem coisa melhor não, vá para as redes sociais. Eu admito que eu sempre tive só o Facebook. Quando o Instagram chegou, meus alunos todos tinham Instagram, graças a Deus. Foram todos pra lá, né? Qual o Instagram que eu posso seguir a senhora? Cadê o Instagram, né? Não tenho. E quem deu dinheiro para a senhora não ter Instagram? Eu. Mas a senhora está errada, porque todo mundo tem Instagram. Cadê a senhora no Instagram que ninguém encontra? Que ninguém mais queria Facebook. E essa mesma galera é a galera do Facebook. Ou seja, é interessante, porque não é um pessoal novo, assim, novo de rede social, não, é uma migração. Foi seguindo, e aí, resultado, tive que fazer também, tinha cabelo da banca que não tem. Aí eu da banca também. Me dê paciência que eu vou fazer. Aí eu tinha mais aluno bom, pelo amor de Deus, passa. Então, hoje nós temos, mas assim, eles são apaixonados pela rede. Eu sempre digo que sempre é bom, sim, mas com limites. A gente precisa estar no mundo real. E tudo, né? Tudo que é extremo, tudo é muito ruim. Então, a utilização da rede social em extremo é ruim. O nome já está dizendo, até o nome já é autoexplicativo, é extremo demais. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz esse paralelo de educação, é justamente nesse formato. Hoje, quando você vai ter aula híbrida, eu tenho pais que não sabem o que é híbrido. Professora híbrida, o quê? Senão, porque essa semana a professora não pode trabalhar online. E por que ela não falou que é online? Assim, porque é um número novo, tá todo mundo usando. Então, se eu perguntasse para seu periférico, meu pai me perguntou, está vendo? Ele sabe, se vai estar mais do que eu. Aí vem a professora, é a mesma, bota lá no quarto, agora não permite que feche a câmera, entendeu? Tem câmera aberta, o senhor pode até deixar o microfone aberto no momento, para que o senhor possa ter uma noção se ele está de fato na aula mesmo. Que isso é importante também seguir, mas o pai teve dificuldade nessa mudança. E hoje vai se permanecer esse formato. Eu acho muito difícil voltar esse regresso só sala de aula. Hoje, é só que amanhã de noite nós vamos ter uma série de mudanças por aí e o digital veio para. A gente não tem uma visão de que lá na frente a gente vai usar polígono. 100%. 100%. Eu vejo muito a convivência desses dois instrumentos, que é o físico, né, o contato, é o livro, é o pegar na página, e esse digital. Eu vejo muito assim, convivendo, mas não novamente o extremo, ou sem ou com. Não vai, porque eu sempre digo que a gente tem que aprender a ponderar tudo. Tudo.
Eu vi pais que durante o período de pandemia teve extrema dificuldade de lidar com essa situação. Então, quem era meu aluno, deu suporte no período de fazer atividade, no período de assistir aula. Então, o pai, naquele momento, precisava entender que a coisa estava mudando. Então, até isso você tem que fazer. Então, quando eu digo que o professor ele é multitarefas, é porque ele é melhor. Quando hoje o meu aluno ele fala assim, mãe, eu posso fazer meu dever? Pode, meu filho. Eu esqueci de pensar na minha mãe. Não tem problema não. Porque na verdade o professor vira tudo. Ele vira pai, vira mãe, vira avô, vira psicólogo, vira médico, vira tudo. E dentista, né? Porque os meus alunos até os dentes arrancam. E eu tenho casa para não ficar abençoar. Então, porque vamos resolver isso. Então você precisa ter um ambiente acolhedor. Mesmo que seja por pouco tempo. Mas você precisa desse ambiente acolhedor. Em todos os meios que são autorizados na palavra. E aqui, para quem está assistindo ou ouvindo a gente, dependendo do canal aí, pessoal, é interessante porque a quantidade de professores que a gente viu, vivenciou, dizendo não entra. Né? De fato, fazendo essa exclusão que a gente disse. Sim, a utilização em excesso a gente já falou, a professora aqui já falou, a gente já citou isso nesse episódio. Mas é a utilização. É o saber. Não é só porque tá a ferramenta aqui que eu vou usar de qualquer jeito. Você entendeu? Esse exemplo aí com a videochamada. Olha, a câmera tem que estar aberta. Olha, percebe que tem regrinhas. Não é só tá online, né? Exatamente, você precisa ter regras. E ele sabe que na internet ele vê com senha para todo mundo. Mas coloca senha para todo mundo. Se eu atender, vou ligar para o meu pai. Você pode usar depois? Não. A senhora autoriza? Vamos confirmar, ver que dia que vai dar certo. Esse dia não chega, eu não vou mentir, não chega. Não chega. A primeira coisa que o professor tem que entender, ele tem que se favorecer. Então você pode negociar, não, mas você lembra que tal dia você fez isso e não deveria fazer? E quando então você já perdeu, eu ia liberar hoje, que você nem ia liberar coisa nenhuma. Mas você já resolveu essa questão. Então, se nós somos polivalentes, não temos que ter noção de que nós acreditamos quantas horas você vai usar, quando é que você vai usar. Então, assim, o meu aluno, ele usa, sim, ele vai usar para pesquisa, avisar, eu estou saindo, para que o pai tenha noção de que, às 14 horas, ele está saindo do meu reforço. E vai chegar em casa em 15, 10 minutos. Se não chegou, ele vai ligar para mim. O professor saiu mesmo. Então, ele está usando o telefone para quê? No bom senso, da forma correta. Então, se eu digo não use, ele vai usar. Ele vai usar, porque aluno tem artimanha que Deus não duvida. Professor, só um minutinho. O seu microfone, se puder colocar do outro lado e essa opinião para cima, por favor. Isso. Entendi. Isso, professora. Tranquilo. Então, professora, dentro dessas dificuldades da utilização de ferramentas assim digitais pelo professor, quais são as características que ajudam ou dificultam esses profissionais a se atualizarem com base nessas novas tecnologias? O que atrapalha o professor não querer se abrir essa novidade. Não tem para onde correr. Ou ele. A barreira mesmo, eu não quero, eu tenho medo. Hoje nós já temos o famoso diário digital. A gente tem. Meu Deus. A gente fornece. Diário digital. Então é uma coisa maravilhosa. Você não tem que estar ali escrevendo, apagando. Ou se você erra uma letra, você tem que arrancar aquela página. E você já fez o diário todo. Descobre que na última, você põe o nome da criança, colocou a nota errada. Arranca tudo, faz de novo. Isso é um desesperador, porque eu já passei por isso. Então, hoje digital é massa. Mas tem professor que não consegue ainda sentir que isso é maravilhoso. Por quê? Para usar o diário digital, eu vou ter que me atualizar. Se eu não fiz um cursinho básico, pelo menos eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter uma série de coisas aí. Eu não tenho um equipamento, vou ter que ter. Vou ter que ter. Então, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que resolver essa questão. Então, a partir desse momento, isso é ótimo, mas o professor que não se atualizar, que não abraçar a causa de melhora, se torna uma barreira muito grande. Demais.
Na sua visão, de onde é que vem assim, essa resistência, se é que a gente pode usar essa palavra resistência, nessas novas tecnologias? Assim? A ideia de que eu tenho que fazer tudo do mesmo jeito de sempre. Uma estagnação. Você usou um exemplo claro. Todo professor sabe que ele faz um planejamento. Só que varia muito da instituição. Você vai fazer, ou vai querer que você faça no bimestre, ou vai fazer semestral, vai fazer. Claro. Então, você sabe que você tem que fazer isso aí. Você imagine, o professor esse ano trabalhou, vamos colocar aí com o terceiro ano. Ele vai guardar esse aqui, próximo ano ele vai repetir a mesma coisa. Ele vai. Aí ele passa 10 que só quer o segundo, só quer o terceiro ano. Não dá certo. Isso é com um planejamento, slide. Isso. Fora que você ainda vai pegar simplesmente e usar a mesma coisa, o mesmo desenho, a mesma atividade. Então, assim, você está estagnado. Então, você tem que parar e pensar o que é que eu posso melhorar. Porque nós temos, apesar de ter poucos que querem ser professores hoje, mas olha, nós ainda temos. Nós ainda temos pessoas que querem ser professores, abraçar a causa da educação, que eu sempre digo que a educação é poder. A educação é poder. Se você não sabe, você não conhece, você não exige qual é seu direito, qual é seu dever, por quê? Faltou. Então, assim, quando o professor não se permite esta abertura de novos conhecimentos, aí eu não sei fazer, eu peço para alguém me ajudar. Eu sempre digo aos meus alunos, não tenham vergonha de pedir, viu? Aí você lembra daquele dia que você saiu da aula online, que eu estava ali vigiando, e você estava falando com alguém, e eu não sei como foi que você fez aquilo. Quando terminou a aula, como é que você fez? Chega lá assistir, ele fica na aula e conversando com outra pessoa ao mesmo tempo. E eu não sabia. Eu não sabia colocar um plano de fundo. Meu aluno me ensinou. Então, assim, a gente tem que estar aberto. Eu acho que hoje o professor tem 50 anos de idade, 60 anos de idade. Bastou com gás, pronto. Tem uma reunião que eu preciso de não sei quantas coisas para poder colocar lá no dia. Vamos lá. A variável, eu também tenho a mesma visão, que a variável não está na idade, e sim na energia, na vontade ainda de se movimentar na sua profissão. Eu sempre digo que eu tenho um exemplo claro de idade. Meu professor de sociologia, quando eu me formei, quando eu tive pedagógico, eu olhava para ela chegando na sala de aula, tinha o cabelo branco. Disse, meu Deus do céu, uma turma que não vai no conto furado, que era a minha turma. Mas todo mundo disposto a na aula dela, todo mundo assim. Ele chegava, olhava para todo mundo. Assim ficava toda de branco, porque ela sabia que era uma turma bem barulhenta. Mas a aula dela era uma aula sagrada. Ainda era aquela que não usava o data-show, e já tinha. Já tinha o data-show, e ela não usava. Eu tenho 25 anos de formada, e ela simplesmente não usava o data-show. E é pouco para fazer todo mundo copiar. Logo, era uma sala grande com 40 alunos, aquele quadro maravilhoso, de uma ponta a outra. E ela enchia o quadro de uma ponta a outra. E todo mundo escrevia sem reclamar. E ele notava as letras, só estava assim olhando. Mas ela estava com 70 anos. Mas o que você perguntasse, ela saberia responder. Então, assim, quando a gente fala de idade, ela sempre dizia: não quero trabalho digital, quero trabalho copiado. Todo mundo fazendo a força do ódio. Fazia. Porque a professora querida tinha pedido. E com os outros a gente batia a boca e digitava o que é mais fácil, o que é mais prático. Digitava, porque pagava para alguém para fazer. Mas o dela não. Então, assim, quando hoje eu olho minha formação, eu sempre digo: tirei o ruim, que não me servia, mas trouxe os professores que me deixou a essência, para que eu conseguisse me tornar um profissional, pelo menos qualificada, no caminho da excelência. A gente também não é só os bons, né? Mas também a gente extrai alguma coisa daqueles que, como a gente diz, tem que colocar uma pedrinha lá depois que a gente aprende. Mas a gente aprende, querendo não fazer. Exatamente, porque sempre essa questão. Você tem que aprender como você não fazer. Como não fazer, porque as pessoas perguntam: como é que eu faço tal coisa? Mas também você lembre de aprender o que não fazer. Eu sempre digo que é muito importante esse processo.
Porque nós, profissionais, independente da área, a gente passa por mudanças. Então, assim, quando eu decidi deixar a escola particular e trabalhar com banca, esse meu Deus do céu, e agora? Porque eu tava, assim, era nova na cidade, tinha vários recursos na cidade. É daqui mesmo? Não, eu sou da interior, eu sou de São Gonçalo dos Campos. Não, sou também baiano, sou de Citarudo, mas é que faz. Eu sou de São Gonçalo dos Campos, depois de Feira de Santana, mas nasci e criada no interior. Né? E assim, do trabalho do povoado, eu falo no meu olha, eu sei o que é plantar, viu? Eu sei o que é plantar, que eu já plantei. Então, eu sou nascida e criada, não é? O povoado está perto de vocês, que ainda não era nem no distrito, na roça mesmo, uma casa ali, eu tava com lá, mas todo mundo muito unido. E a gente, assim, o processo de formação foi um processo com isso. A minha comunidade, tanto é que eu moro aqui, mas eu vou dizer que eu moro aqui, mas é minha comunidade. Comunidade. Porque foi lá que eu aprendi a ser pessoa. Hoje, minha mãe é referência de mulher, mãe solteira. Então, sempre o pai e mãe, então, para mim, ela é o pilar essencial para que eu chegasse. A força, né? A força, se ela conseguiu, eu chego lá também. Então, assim, quando você para que você pensa, você vê quanto que você precisou mudar, o quanto que você teve que se transformar. Então, a saída da escola, eu pensei, tem tantas bancas na cidade, e agora? Não tem problema, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Não vou ser mais uma. Preciso ser um diferencial e ainda não tem. Olha o tamanho da exagero, hein? Mas tudo bem. Ainda não tem. E aí, quando eu comecei, eu tinha 4 alunos. O meu ano de 2010 fechou com 4 alunos. Chegando 2011. Chegou aí, em 2010. Quando chegou 2011, a coisa já estava diferente. Porque esses alunos que chegaram já estavam passados. Não sabiam, eles já estavam aprendendo a ler. Aí começou a aparecer mais. Em 2011, quantos? Aí eu fechei o ano com 50. Então ele já tinha melhorado. Daqueles 4, Nível 50. Bacana o crescimento. Nossa, o negócio está crescendo. Aí não coube mais eu e meu marido. Eu gosto desses problemas bons de resolver, né? Aí meu pai ficou fez bom, e agora? Quem trabalha eu ou você? Eu tenho que trabalhar os dois. Então, você é um espaço, é um lugar. O espaço lugar depois de 2 anos. Mas há componentes que precisava sair. Não tinha, a gente tinha que sair também. Precisava ter espaço meu. Aí quando surgiu a oportunidade, fui lá e comprei meu espaço. Mas eu digo, nesse tempo aí, entre o começo e 13 anos depois, foram muitas coisas. Foram muitas coisas, porque assim, o pai que não fica satisfeito com o seu trabalho, mas ele vai, eu tenho a seguinte convicção comigo. Se eu não tiro o aluno que está comigo progredindo, que você achou que estava ruim. Você ouviu algo que não condiz com o que está acontecendo. É diferente. Não é? E tira. E eu sempre não tenho. Porque o tempo é remédio para tudo. Depois eu boto para a professora. Não foi isso. Eu sempre digo, escute. Mas pergunte. Você precisa perguntar. Hoje tinha brigou comigo. Por quê? Por mesmo. Explica o contexto. Explica aí por que foi. O pai não ouviu, o professor, ele chegou lá, ouviu e acabou. E como eu sempre digo, minha porta nunca está fechada até que eu lhe boto para fora. No dia que eu limpo a porta para fora, esse é o campo só de ir. Mas até que esse dia chega, já porta eu colei 5, 10 anos. Isso acontecer. Então, houve isso no meio do caminho também. O pai que se achou que não deveria, que meu espaço não era digno do filho, também. E teve que voltar a bater na minha porta, porque ninguém resolveu o problema. Eu usar o vídeo, mas a senhora assim, claro. A criança precisa. Não é sobre o pai, é sobre a criança. E é o mesmo pai quando a professora parabéns pelo seu trabalho. Então, assim, quando eu ouço, eu olho para trás e sou obrigado, Senhor. Até aqui está tudo certo. Vamos seguir para frente. Porque eu sei que os meus daqui para frente já estão bem maiores do que eu imaginava. E enquanto eu tinha uma meta, minha meta saiu completamente do controle.
Eu não imaginava jamais na minha vida que eu trabalharia com crianças de 3, 4, 5 anos e em diante. Hoje eu trabalho com criança de 3, 4 anos em diante e trabalho com educação especial. E na minha vida, educação especial, nunca. Quando eu pego isso, não. Vou fazer mestrado em educação, vou fazer doutorado em educação. E o caminho é esse. Ele tinha determinado. Só que Deus tinha outros planos, ele viu que não era isso daí, não. Se a mãe precisa e não abre, a mãe tem uma porta que se abre para ela, ela vai bater na minha porta. Hoje, quando eu vejo o sofrimento de uma criança porque não aprende, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito de descobrir o porquê e buscar uma forma para ensinar. Porque até que eu consiga descobrir como é, esse aluno não pode sair. Mas eu falei, professor, eu não posso pagar, não tem problema. Quando eu atingir minha meta, eu me pago. Mas daqui até lá, espere. Porque, assim, a educação especial hoje, como você entrevistou Ana Carolina, é um desafio. É um desafio. Para hoje o pai que tem que uma criança com qualquer nível de divergência. Seja o autismo que a gente está hoje, acho que é o que hoje a gente vê nos 4 campos. Verdade. Seja autismo, seja lá o que for. Eu sempre digo, meu primeiro aluno autista que chegou na porta, o que eu sabia, basicamente, era o que não fazer. Não abrace, não aperte, não insista, execute. Isso era o que eu sabia. E quando a mãe chegou na porta aqui, como já tinham outros familiares que tinham passado por mim, ela fez assim, você pode me ajudar? Você me conta sua história. Você me conta sua história. Ela contou com lágrimas nos olhos. E ele já vinha de outro sofrimento. Eu disse, mulher, tudo que eu sei é isso. Mas eu vou estudar. Eu vou estudar. A minha opção é essa. Eu estudar para ajudar seu filho. E foi exatamente isso que eu busquei fazer. Vários cursos na área de autismo. Aí fui fazer, já tinha terminado a pós-graduação em neuropsicopedagogia, mais uma pós agora. E autismo foi ensinado. E pós, tudo que tem relacionado ao autismo, eu vou me especializar. Porque você precisa dar uma resposta. Eu sempre digo, a criança não pode sair de lá, a menos que tenha sido algo grave, ou o pai se mudou, ou tem uma outra necessidade. E se for algo que estiver dentro do meu alcance, eu vou ter que dar meu jeito. E eu sempre digo que é porque eu amo o que eu faço. Ah, mas você disse que não queria. Não queria, não. Claro que eu não queria. Mas as coisas se encaminharam de outra forma. Como é que eu vou abrir porta e não aceitar o que está acontecendo? Eu vou dizer um não ao pai, o pai vai se abrigar onde? Que é o que a mãe me disse. Eu sempre digo, acaso, se você demora muito tempo, 2 anos depois eu começo a ver os frutos que eu plantei lá atrás. Aquele primeiro momento que ele me dá com tchau com o dedinho. Eu deixei de com o tempo, porque até você construir essa relação demora tempo. Hoje ele abraça, ele beija, ele pula. Hoje, quantos alunos? Hoje, 120. 120. Desses 120 especiais. 10, porque eu não tenho nada para colocar mais. Ou seja, doutora, de fato, daquele primeiro, uma bela não evolução, né? Uma evolução. Então, assim, quando eu comecei com 4, com medo, e cheguei hoje com meu estabelecimento próprio, tenho um assistente já. Antes eu trabalhava só, hoje tenho um assistente. E no início do podcast, na verdade, tem uns bastidores ali, antes da gravação, citou o desejo de montar uma escola de quadro. Fala um pouquinho mais. Isso aí para longo prazo, para ano que vem, como é que o plano? Prazo ainda não coloquei prazo não, porque se eu colocar prazo eu sei como é que eu sou, então eu construir as coisas para e passo, mas sim, né, seja uma escola totalmente inclusiva, porque o nosso problema hoje é a inclusão. Eu sempre digo que o professor recebe o aluno. Você não recebe um aluno autista, um aluno com deficiência, não, você recebe um aluno. Então, o que você dá para aquele aluno, teoricamente, que a gente não tem nada, aluno perfeito, beleza, o que você der para ele, você tem que dar para o outro. E nós vivemos essa realidade lá dentro. Para os meus alunos novatos, que já cheguei, tem que aprender como é que você brinca com a criança, que é autista principalmente,
O que você vai dizer? Como você vai se relacionar com ele? Primeira coisa, pergunte. Pergunte. Então, eles fazem esse processo. Então, lá dentro, eles aprendem e levam para a vida. Não é só para a escola, não é só que vai brincar na praça. Não, eles levam para a vida. Ah, mas como é que você aprende? Aprendi no esforço. Capacitação, ela naquele. Então, gente, eles têm que investir. Eu sou da escola particular, invista em você assim mesmo. Mas o governo não faz, invista em você mesmo, porque é seu. É muito, eu também acredito nisso. Pode parecer duro, o professor Raimundo, a gente bateu, né, nesse ponto, e ele até de forma mais assertiva e dura, do mimimi. Né? Tem muito mimimi. Começa a dizer, o governo não dá, e a escola privada é isso. Capacitação, conhecimento é seu. Sim. Independente se você está na escola privada, se você está na escola, né, pública, o conhecimento é seu. Que é o que eu sempre digo. Quando meu aluno, eu tenho uma caixa, eles apelidaram a caixa do Montas, é uma caixa de Legos. Quando eu comprei, eu tinha 700 peças. Só que no começo ele foi quebrando, contei, ainda tem. Mas eu comprei uma caixa com 1000 peças. E eu nunca ensino ao aluno como ele monta. Ele se vira para montar. E o novo, ele tem um modelo. Eu tirei todos os modelos. Nem ele sabe que tem aquele modelo, né? Se virar. E em novatos, o que é que eu faço? Se eu posso brincar, eu tudo comprei. Pode. Ele vai brincar com alguém que já sabe como é. Só que uma tentativa constante de conseguir montar, porque para eles vira robô, vira fazenda, vira tantas coisas, e você tem que ver. O mais importante você tem que ver. Eu montei uma parte de cabelo do boi que eu não estou vendo. Cadê as árvores da fazenda? Vou fazer muito bem passar lá. Porque é imaginação. Se você deleta essa imaginação, porque você viu por um monte de blocos montados. Você não viu como outro. Se ele falou que ele vai fazer o que ele tem na fazenda, ele vai montar a fazenda. E para quem ainda não sabe, eles que já são veteranos, eu vou lhe ajudar a montar. O compartilhar. Lá a gente compartilha não só lanche, mas o conhecimento. Você não trouxe um lápis, ele empresta. Você não tem um lápis de cor, ele empresta. Então, e eles levam isso. Quando eles chegam em casa e dizem assim, olha, tia falou hoje que é compartilhar. Eu vou dizer, o que é isso? Eu não sei como a tia falou que é compartilhar. A tia falou, então é uma palavra bonita. Porque o que eu falo, se levar para casa e a mãe não souber, no dia seguinte, tia, como é aquela palavra mesmo que a senhora falou, que é bonita de falar? Eu explico aquilo. Agora eu já sei. Lembra aquele lanche que você dividiu, então você compartilhou. E esse processo a gente vive dia a dia. Porque quando lá atrás eu disse que eu faria a diferença, de fato, eu tenho plena convicção de que eu faço a diferença na vida da criança, na vida do pai. Nós somos uma família. Quando eu olho para meus alunos que estão na faculdade, gente, faz tempo, né? Faz tempo. E agora mesmo, vários medicina, enfermagem, administração, eles olham para o meu, passou por lá. Por aqui. É uma felicidade. É um orgulho, né? Você esse meu Deus. E quando chega na sua casa, tia, passei. Porque já tem uma música quase casados. E continua sendo tia. Continua sendo tia. Esse tia não sabe, mas tá tudo certo. Porque claro, você precisa ser remunerado pelo seu trabalho. Mas, para mim, a remuneração não vem antes do conhecimento. A remuneração vem a partir do conhecimento. É um dos conceitos que eu acredito em todo, seja na educação, seja em qualquer outro setor ou mercado, duro de entender, mas extremamente realidade. Que é o quê? Primeiro, de fato, você gera um resultado e aí sim você é remunerado por aquilo. Por quê? Porque muita gente busca só aquele recurso financeiro e ele pode até vir, mas ele não vem, talvez até na proporção que você queria. Exatamente. Por quê? Porque você não gerou resultado suficiente para você ter aquele retorno que você queria, naquela proporção. Eu vejo assim, é meio duro de entender porque tem essa ideia do que o dinheiro vem antes do resultado, entende? Mas a realidade é essa, né? Mas é isso mesmo, é esse processo mesmo. E hoje, quando eu recebo uma mensagem do pai, eu ver aquele vídeo, eu conheço aquele menino, é filho de não sei quem. Eu chegava assim, olha, você já
lindo, já está lindo. Então, assim, hoje o maior desafio da criança aprender a ler é gigante. É gigante esse processo. Então, quando o pai chega nele e fala assim, o professor não sabe ler, e se ele está com 9, 10, 11 anos, na fase que ele deveria ter uma fluência de leitura. Não tem. Às vezes não sabe nem juntar. Sim, não posso formar uma palavra. Então, assim, quando eu vejo isso me corta o coração. Quando eu conto isso, você já aprendeu a lição, a senhora já pode dividir os cérebros. Não dá, não, o cérebro já tá velho, vai pegar cérebro de criança. Mas nós temos meios. Eles acham estranho, mas por que a senhora aprendeu a ler sozinha? Aí, outro dia, eu sempre paro para contar para eles. Eles dizem, gente, minha mãe não sabia ler. Então, o que é que ela ensinou? Você precisa prestar atenção no que a professora explica para você fazer quando chegar em casa, porque eu não posso te ajudar. Às vezes pode às vezes duro para muitas pessoas. Ave Maria, uma mãe dizer isso ao filho com 6 anos, mas ela sabia que ela não sabia ler. Quem ia me ensinar? Então, ela não foi errada. Todos os dias. Minha mãe é a maior inspiração da minha vida. Ela foi para sala de aula aos 50 anos. Completou, né? Não passou por ser. Mas não, já sei. Mas ela foi. Eu iniciei, mas a escola foi que terminou esse processo. Então, eu sou fruto disso aí, cara. Sou fruto da persistência, do não aceitar o não. Que eu sempre digo. Eu digo a minha amiga assim: gente, o não a gente já tem. Senão eu não tenho e não quero. Eu quero sim, eu quero que me diga sim. Sim, tem que ser sim. Mesmo que eu digo aos meus alunos, eu observo, me policio para saber quantos não eu estou dizendo a vocês. E explico para eles. Eu digo não a vocês, porque vocês estão tendo sim demais. O sim demais também prejudica. Então, quando eu vejo que no ano passado você está lá concorrendo com várias pessoas e você ganhou o prêmio do ano, vai para a realização, então, assim, eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Estou um pouquinho mais desse processo do prêmio em si, para o pessoal entender um pouquinho do contexto, só porque muitos que vão assistir a gente não são daqueles simões. Então, conta um pouquinho mais sobre o prêmio que você recebeu. O prêmio, na verdade, eu nem sabia que eu estava concorrendo. Alguém votou em mim, alguns conhecidos votou em mim, sei lá, recurso escolar do ano, dos destaques do ano. E aí ela votou em mim e mandou o print. Já votei em você. Aí eu disse, se é para concorrer, vamos concorrer com direito. Já vídeos, já postando nas redes sociais. Vamos se empenhar, né? Vamos lá, porque o negócio não dá certo. Então, foi nessa daí que eu acabei ganhando. E aí, eu pensei, no penúltimo dia de votação, quando abriu, aí tinha lá. Tinha nível de banca 10, tinha lá, tinha nível de só. E aí, eu na parte, eu pensei, se a senhora comprou, você não comprei, não, porque eu tinha dinheiro. Tinha dinheiro, por favor. Deixa os cálculos. Não tinha dinheiro para comprar um voto, mas deu certo. Então, assim, muita gente votou. Eles não falaram quantos votos foram, mas tinha algumas, acho que umas 6 ou 10 concorrentes. Mas eu só tinha, também não só dava, não. E aí, quando chegou o resultado, eu não sabia também que eu tinha ganho, porque eu estava viajando. Então, foi uma amiga que printou e mandou para mim. Ela fez, ganhamos. Eu pensei que ótimo que nós ganhamos. Aí fiz a postagem, porque é trabalho construído. É trabalho construído. E para quem está nos assistindo, ouvindo, não é só o prêmio em si, né, professora? É o reconhecimento de algo tão grande. Vocês, né, puderam aí conhecer toda essa jornada de dificuldade, de desafios, de conquistas, mas isso tudo somado a um momento de dizer assim, hoje é um dia. Aí os advogados amigos meus também, aí eu vejo muitos conhecidos, mas lá na hora a gente observando quanta gente a gente não sabia que existia nessa cidade e também era empresário. Muita gente, não deve você conhecer, ele fez, não, nem eu. Não é? Ele
Eu conhecia ele e tal, mas eu não sabia o que ele fazia. Muitas empresas foram reveladas naquele dia. Muito bom. Ou seja, você não sabia da existência. Mas, olha, se alguém ainda não me conhecia nessa cidade, agora não tem jeito. Aí eu disse, André, 13 anos depois, né? Mas tá bom. 13 anos depois, tudo certo, tudo bem. Aí eu tenho que realizar, então, teve divulgação, teve tudo de divulgação, não figurino, né? Para a gente ganhar esses prêmios. Então, assim, eu não coloco aviso, tem vagas. Eu sempre faço um TBT, os meninos postam também. A gente tem a tomada no final do ano com festa. Eu tenho 3 festas anuais, tenho um bloco de carnaval. Eu detesto o carnaval, mas eu tenho um bloco. Eu tenho um bloco, então tá tudo certo. Eu vou, a gente sai na avenida, né? Um bloco já consolidado. Pensei em desistir, mas eu vi que não dava certo. Tinha que estar no calendário anual. Guardei pra mim mesmo minha vontade de desistir. Então a gente tem esse calendário direitinho. Então, assim, quando a gente vê que outras pessoas estão ali também admirando o seu trabalho, e eu estava comentando, inclusive, na mesa que a gente ficou, todo mundo estava na mesma sintonia. Todo mundo que subia lá no palco dizia a mesma coisa. Sou grato a Deus e grato à oportunidade de estar aqui, porque nós somos um grupo seleto. E foi isso mesmo. Se uma pessoa está me concorrendo com não sei quantos. Porque depende muito do setor, né? Exatamente. Então, assim, foi uma concorrência muito grande de todas as formas. Não é? Eu digo que quando eu falei assim, não, você tem para concorrer direito. Mas se eu estou na concorrência, eu tenho o direito de lutar com as armas que eu tenho. Que sejam corretas. O conhecimento que eu tenho, o meu network. Os primeiros alunos da época do interior, quando eu trabalhei lá, todo mundo dizia. Gente, a minha galera aqui, todo mundo foi meu aluno. Então, a senhora já criou, já ganhou esse jeito, mas assim, quando você chega ali, quando você segue aquele tá pensando, não, obrigado. Houve dias difíceis, muito difíceis. Dias que você eu não estou ensinando esse menino, porque esse menino não aprende. Houve muitos dias desses. Dias que eu pensei, desistir do meu trabalho. Não, acho que eu preciso trabalhar para alguém ficar melhor. Mas não cheguei até que eu vou para casa porque não posso. Se meu aluno não sabe o que é ainda aqui, como é que junta essa letra, eu vou ter que descobrir como é que ele vai juntar essa, como é que ele vai aprender. Mas tudo a gente passa por um processo. Você hoje, como é que depois gente, eu vou podcast. Aí é bom, é ótimo. É ótimo, porque o convite foi de uma pessoa muito especial. Então foi ótimo. E eu dizia, e se a gente pudesse assistir, né? Não, pode não assistir nos aplicativos, posso ver se for necessário. Mas todo mundo empolgado. E é o que eu digo, você tem que aprender a ficar feliz com a felicidade do outro. Isso é muito gostoso, assim, quando você vê o outro crescendo, né, conquistando, e você consegue também, né, extrair, né, estar num momento também feliz pelo outro. Quando eu vejo meus ex-alunos levar um irmão na porta, eu meu Deus do céu, eu estou envelhecendo, você cresceu demais. Já está atrás. Ideia, né, de mas ele faz na minha época não era assim. Claro que não é, meu querido. As coisas vão evoluindo. Nós vamos evoluindo. A professora continua a mesma, enjoada, exigente. Aí ele pergunta se a senhora não fizesse isso, que seria de mim. Eu tenho vários alunos que só não caíram no mundo, como eles falam, no mundo mais difícil, porque eu intervi. Muitas das vezes, eu sempre digo, eu não desisto de um aluno. E se eu tenho uma das falas da minha farda, que a gente não no meio de desistir não é uma opção. Mas não deu certo aqui, mas vai ter que dar certo uma hora. Uma hora vai ter que dar certo. Sabe que, infelizmente, muitos ficam pelo meio do caminho. É normal, né? Mas quando você dizer, eu desisti do meu aluno, isso é muito pesado. E se for daqueles alunos virados, como disse o povo aqui, virados da serpente, não. Ele vai entrar na linha. Ele vai se alinhar, ele vai se alinhar. Meu companheiro,
pode ficar certo de que no final da conta vai dar tudo certo. Uma característica que você disse, contrário do que a gente vê muito de fato, não vou insistir naquele aluno. O que é que, na sua visão, você enxerga que esses professores que de fato dizem assim, esse aluno, sei lá, não tem jeito, né? A gente já vê, ouve de tudo, né? Não tem jeito, não, esse aqui já foi. Na sua visão, esses professores que têm essa atitude, é motivado pelo quê, na sua visão, professor? Na maioria das vezes, encontra muitas turmas assim. Aquele aluno que não quer nada, aquele aluno que leva ele para casa e traz sem fazer. O aluno que você pede um trabalho e não faz. Às vezes é isso. Eu sempre digo, você tem, quando isso acontece, o que você faz? Você simplesmente esquece aquele momento que você é um professor. Vire mãe, vire companheira, vire amiga. Vamos lá, meu companheiro, bora vamos conversar. O que é que tu tem para me dizer? Não já teve que fazer o dever, não? Foi? Não tem problema, não. A gente faz depois. Conte mais. Traz um pouco mais, né? E dado se quebrar. E o professor, eu tô sem tempo, eu tenho não sei quantos para conta. Faz outra aula para dar. Não, procura psicopedagoga, procura psicólogo. E o professor faz o quê? Se o professor sempre foi taxado em português. Verdade. Hoje não sei. Tem tantas, né, opções, mas antigamente era o professor, era isso tudo. Só não tinha esse nome. Ele era psicólogo, ele era tudo. Era tudo focado na mesma pessoa. E essa pessoa tinha que dar conta. E dava conta. Isso eu não entendo. Antigamente a pessoa dava conta. Hoje não dá. Por que hoje não dá? Porque o professor, o aluno que não senta, procura aí, viu? Procura um especialista, porque com certeza deve ser imperativo. Ou não está aprendendo não, viu? Deve ter déficit cognitivo, déficit de atenção. Eu sempre digo, posso bem dominar todas elas. Mas eu não tenho. Como que você vai diagnosticar um aluno? Você não está sentado porque hoje está cansado de ficar sentado? Vamos fazer assim, vamos lá, limpar o quadro? Vendendo uma água para mim, dá ocupação. Porque eu trabalho, eu dou um exemplo sempre do meu trabalho, porque eu tenho todas as séries numa turma só. Eu trabalho com uma hora e meia. Então, o que você imaginar de aluno, eu já peguei na minha vida. Hoje uma aluna chegou lá para me visitar, aí ela fez assim, a senhora lembra, né? Você teve muito trabalho para aprender a ler. Ela, mas eu aprendi, claro. Ela fez tudo que eu aprendi isso aí. Então, você aprendeu a ler. Então, você é mais um exemplo daquele que deu certo. Então, quando o aluno está demais, o que é que você faz? Arranja uma ocupação. O aluno não quer fazer nada, dê uma ocupação. O aluno não fez atividade. Faz acordo. Você tem que ser sempre aquele que vai ter a vantagem. Como é que você vai lidar com as situações? Aí você vai ter que ser estratégia. Eu sempre digo, você não pode já. Eu digo precisamente o porquê. Ele tinha só 5 anos, só que ele assistia muitos desenhos de terror. Então ele virou para outra coleguinha da mesma idade e começou a falar um monte de barbaridade. Ele disse assim, o bicho vai matar sua cama, ele vai comer sua cabeça, se você não vai sair pelo nariz, misericórdia. Mas até chegar esse momento de mandar ele embora, eu fiz várias tratativas com a família para resolver. E quando chegou o fim da conta, que nada se resolveu, nada tomou um caminho devido, porque assim, quando ele saía de uma turma, ele arranjava outra turma. Então ele fez isso com todas as turmas. Então quando isso saiu completamente do controle, esse é o primeiro que eu preciso. E creio, voltou bastante. Continua do mesmo jeito. Isso se passar nos 3 anos. Ele continua do mesmo jeito. Por quê? Excesso. Olha a nossa tecnologia. Excesso. Né, como a gente falou em vários pontos do podcast, os extremos. De mais, de menos, né? Temos ferramentas dos dois lados. Exatamente. Quando você sabe como usar, como limitar, né? E como proceder para cada momento, que eu sempre digo, o poder do não ele é necessário. Ele é necessário. Meus alunos sabem tão precisamente disso, que eles são capazes de sentar em frente ao brinquedo e pegar uma peça.
Até que eu diga pode. Mas eles não aprenderam. Eles não deixam uma peça no chão. E vigiam os outros. Se você deixar uma pecinha hoje, a tia não vai deixar você brincar amanhã. E automaticamente todo mundo corre. E os legos são desse tamanho. 1000 peças. Desse tamanho. E não fica uma. Meu pai me celular tem dentro da geladeira. Então, não dá o uso poder. Pergunte a ele como é que eu faço. Aí eles falam assim: a senhora vai usar o pai ensinar meu pai como é que faz? Ele quer que não faça isso. E são essas coisas, não é? E quando chega no final do dia que eu faço um balanço do meu dia, obrigado, porque hoje é tudo certo. Tem uma coisinha assim, mas eu resolvo morrer. É bom, né? Essa sensaçãozinha no finalzinho, né? Hoje foi. Hoje foi. Eu sempre digo que eu me cobro muito mais hoje do que quando eu trabalhava com os outros. Eu sabia que tinha alguém aqui no meu cancozinho. Não tinha. Eu não tinha esse processo tão intenso de cobrança como eu tenho hoje comigo mesmo. Mas você quer ter a melhor, a medete? Então, para chegar lá, nós temos que ralar. A régua tem que ser alta mesmo. O tempo todo. E não é um momentinho aqui, eu ali. É o tempo todo. E sem mimimi, como a gente fala. Não. E assim, quando eu digo que a gente trabalha em inclusão na veia, é porque o que eu sei para aquele aluno não colocar do autismo sem autismo é o mesmo que você falou. Claro, que a depender das circunstâncias, as palavras são outras. Mas é para surtir o mesmo efeito. Quando eu vejo um pai chegando na minha pessoa, menino, joga que tem menino autista na banca? E tem. Que bacana. Que bacana. Se eu estou na dúvida, ele olha assim e pensa, e quem é? Os seus são identificados por isso. Porque realmente são tratados com. Não tem aquele coitadinho dele. Separadinho ali, fica ali. Eu digo todo mundo no meu polo, viu? Porque foi tudo para a mesma forma. Então você faz parte da marca. Então, quando eu vi o carnaval, ela é irmã de uma aluna e ela sendo apaixonada pelo meu espaço, e ela dançando, a mãe ficou admirada. Porque ela não é assim. Ela está num processo de socializar ela com terapia. Então, assim, ela se divertiu muito. E ela dançava. Pense que aí eu volto, a pessoa percebeu que ela estava dançando, aí foi dançar próximo a ela, com uma distância, com uma distância, e a única pessoa que ela gruda sou eu. Então, você ficou no espaço que fazia, ela fazia também. E a mãe, encantada, e mandou um vídeo para a terapeuta. Ela fez, meu Deus, ela fez a mulher de Vânia, está fazendo uma mulher que faz milagre de Deus. Mas eu faço o meu melhor. O meu melhor eu faço todos os dias. E sempre esse negócio de dizer assim, hoje eu estou cansada. E daí que eu estou cansada, mas eu tenho um trabalho para fazer, meu aluno está me esperando. Bora, queria. Começou foi agora. E esse eu trabalho das 7 da manhã às 11h30 ou meio-dia. E volto a trabalhar de 1 da tarde às 7 da manhã. Perfeito. Então, pessoal, no episódio de hoje, recebemos a professora Edivânia com muito carinho. Professora, acredito que o podcast rendeu demais e espero que também tenha gostado do bate-papo, né? A gente debater um pouquinho sobre a sua história, que muitos vão se reconhecer nessa história também como educadores, como pessoas que querem, né, evoluir, querem realmente se profissionalizar, e muitos deles, inclusive, né, abrir seu negócio também, né, isso é bacana, porque a gente vai trazendo várias histórias diferentes, e cada uma delas tem uma particularidade, e o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo no YouTube também, vamos se reconhecendo, né? Eu me reconheci com a professora Edivânia, eu me reconheci com o professor Raimundo, e isso é muito interessante. Eu que agradeço imensamente o convite, né? Foi um momento maravilhoso. Obrigado, né? Professora. Mas compartilhar conhecimento é uma coisa muito boa, de compartilhar experiência. Acho que transformação é a palavra para tudo, né? E agradecer a todas as pessoas por poder ouvir a minha história também e dizer que educação é poder e desistir não pode ser uma opção. Nunca. Não, Siri, olhar aquela porta fechou. Não tem problema não precisa bater a porta, veja a janela está aberta.
Confira. E para quem quer trabalhar com reforço, não veja como mais um número, mais uma renda para aquele momento. Renda momentânea você pode ter em qualquer profissão, mas a educação exige persistência. Isso, e profissionalismo. E profissionalismo, uma coisa muito importante que você falou. Além dessa questão de achar que vou virar professor de banco porque eu sei uma rendinha extra. Aí, ou seja, acaba que não tem essa mesma linha sua. Vamos recordar o que a professora disse aqui. Eu já entrei querendo ser a melhor da região. Olha, logo no início do dia. Não é muito ousadia, né? Não é mais uma rendinha. Eu agradeço a vocês, né? A Júnior, muito obrigada no convite. E que quando eu vejo que eu fiz até aqui na cidade, você vem de longe, uma cidade que já tem outras pessoas fazendo o mesmo. Eu disse que eu faria diferença. E hoje eu vejo que eu fiz e continuo fazendo a diferença. E a perspectiva é a gente ver uma escola aberta. Professora, novamente, muito obrigado pelo papo, viu?